Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Nossa Senhora de Fátima, todo primeiro domingo da Quaresma, a Igreja sempre coloca para a nossa reflexão o tema das tentações. E a palavra de Deus hoje, para falar do tema das tentações, mostra para nós um grande exemplo de alguém que caiu nas tentações e o exemplo também de alguém que superou as tentações. A primeira leitura nos mostra a criação. Deus fez tudo. O homem, a mulher, fez todas as coisas e Deus deu uma orientação: não comeis do fruto da árvore que está no centro do jardim. Mas a palavra nos mostra que a serpente era o mais astuto de todos os animais. E aí a gente pode ver que Eva começou a dialogar com a serpente, e a serpente foi convencendo, até que ela comeu. Tem uma piadinha que vai dizer, né, que Eva não queria comer. Diz que ela não queria comer, aí a serpente falava para ela: come, minha filha, você vai ficar poderosa. Não. Come que você vai ser um anjo. Não. Come que você vai ser uma deusa. Não. Aí diz que a serpente falou: come que não engorda. Ela foi lá e comeu. Mas vamos lá. E aí a gente pode ver como que o pecado, a desgraça, a morte em todo mundo pela desobediência. Eva caiu. Também nós temos alguns outros exemplos muito interessantes na palavra de Deus, que eu já até citei para vocês aqui. Se a gente pegar livro dos Juízes na Bíblia, capítulo 13 até o capítulo 16, nós vamos ver a história de um camarada muito forte, consagrado a Deus, chamado Sansão. Sansão foi consagrado a Deus desde o ventre materno. Diz que ele era muito forte. E aí então a mãe tinha dito que o cabelo dele nunca veria uma navalha. E aí então Sansão era forte, ele derrotava os filisteus, ele era um cara, né, poderoso. Diz lá na Bíblia que um dia ele foi lutar com um leão. Ele mata o leão como se fosse um gato. Fácil. Só que Sansão tinha uma fraqueza. A fraqueza de Sansão era rápido de saia, era mulher. E diz a palavra que Dalila foi conversando, e toda vez que ele ficava com Dalila falava: me conta o segredo da sua força, porque ela estava sendo pagada pelos filisteus para descobrir a força, de qual era o motivo da força de Sansão. E toda vez que ele ficava com ela: você não me ama, aquele negócio que eu falo, você não me ama, você não gosta de mim, você não fala bem para mim. E foi tentando tanto ele, que ele um dia falou. E quando ele falou, a primeira coisa que aconteceu com ele estava dormindo, ela vem e corta o cabelo. Então ele perdeu o cabelo e consequentemente perdeu a força. Depois que ele perde a força, para quem não se lembra da história, ele teve os olhos furados, foi preso, perdeu a liberdade, perdeu a visão, perdeu a força e por fim ele vai perder a vida, porque caiu na tentação. Na Bíblia nós também temos exemplo de gente que superou a tentação, né? Eu até citei esses dias aqui para vocês.
José do Egito. José que tinha sido vendido, estava no Egito, preso. Então nós tínhamos ali, ele no Egito, trabalhava na casa de Potifar. Potifar, ele tinha uma esposa, e a esposa dele começou a dar em cima de José. Só que José, ele era fiel a Deus. Ele falava: eu não quero ficar com você, não posso ficar com você, eu temo a Deus, eu temo ao meu patrão. Mas mulher, quando é danada mesmo, né? Diz a Bíblia que ela está lá no livro do Gênesis, capítulo 37 ou 39. Mostra que ela armou uma situação para ele. Tirou todos da casa. Então um dia ela trancou ele no quarto. Ela então vai para cima dele: agora você vai ficar comigo. E José, desesperado, que não queria ficar com ela, ele saiu correndo. Quando ele vai sair correndo, ele vai pular a janela. Ela vai e segura na roupa dele e rasga a roupa, e ficou com a roupa dele na mão. E ele saiu correndo do quarto pelado. E ela grita: José tentou me assediar. Gente, grita. Coitado, cara, foi preso injustamente, mas foi fiel a Deus, não caiu na tentação. Amados, pergunto para vocês: se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você participa das missas, se você reza o terço todos os dias, pode você cair em tentação? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Claro que podemos cair em tentação. O padre pode cair em tentação, o papa pode cair em tentação, o bispo pode cair em tentação, o ministro pode cair em tentação, aquela pessoa que reza o terço todos os dias pode cair em tentação. Não tem problema sermos tentados. O problema é cair nas tentações. O que é que a gente reza no Pai Nosso? O que Jesus nos ensinou lá em Lucas capítulo 11, Mateus capítulo 6? Não nos deixeis cair em tentação. Jesus foi tentado. Esses dias uma mulher me perguntava: padre, mas Jesus é Deus? Sim. Mas se Jesus é Deus, pode o demônio tentar Deus? Sim ou não? O demônio, que é nada diante de Deus. O demônio é um nada, gente. O demônio é fraco. Ele, diante de Deus, ele não é nada. Pode o demônio tentar Deus? Sim ou não? Sim. A pessoa me perguntou. Eu falei: pode na forma humana, porque Jesus era homem e Deus. Tanto é que eu não sei se vocês prestaram atenção, o Evangelho de hoje vai nos falar isso. Nos fala que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus sentiu fome. Fome é algo humano, sim ou não? Sim. Olha para vocês verem tanto que o demônio é pilantra, é safado. Quando Jesus sentiu fome, ou seja, quando a forma humana dele falou, foi aí que o demônio apareceu. Aqui vem um grande segredo que nós devemos ficar atentos. O demônio, ele sempre vai nos tentar nos momentos de nossa fraqueza. É lá na fraqueza. Ele não vai te tentar naquilo que você é forte. Ele vai te tentar naquele momento que você estiver desesperado, que você estiver chorando, que você estiver angustiado, que você estiver para baixo, que você estiver desiludido, que você estiver brigado com o seu esposo, com a sua esposa. É ali que o safado, o pilantra do demônio vai agir. Tome cuidado com essas coisas, porque é naquele momento que ele chega para poder colocar um monte de coisas na nossa cabeça, para fazermos um monte de coisas erradas. E aí, eu não sei se vocês repararam, preste atenção nisso, pega isso para você entender. O Evangelho começa dizendo assim, olha o que o Evangelho diz:
O Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo demônio. Primeira coisa importante: nem todo deserto é o demônio que leva nós. Às vezes é o Espírito que leva nós para o deserto para ficar sozinho. Primeira coisa importante. Segunda coisa importante na palavra, diz que Jesus foi levado até o mais alto pelo demônio. Para mostrar para nós também que tem muitas pessoas que estão lá em cima mesmo, que foi o demônio que levou. Não é Deus que coloca muitas pessoas em cima. Muitas vezes não é Deus que coloca a pessoa por cima de muitas coisas. Mas vamos lá. As 3 tentações que nós ouvimos hoje. As 3 tentações é aquilo que as pessoas no mundo de hoje mais buscam. Primeira tentação: sentiu fome, então transforme essas pedras em pão. Jesus podia ter transformado, mas Jesus não podia ser conduzido, guiado pelo demônio. Olha só, transforme as pedras em pães, tem a ver com aquilo que a gente come. Gente, vamos ser sinceros, comer não é bom? Não é bom comer? Imagina, você está com fome, tem uns aí que está com o estômago roncando, né? Às vezes dá aquela fome, a gente fala assim, nossa, mas tem uma broca dentro de mim, né? Parece que estamos um povo trabalhando dentro da gente, né? Aí você imagina aquela comida que você mais gosta, naquele momento que você está com mais fome. Você come, a gente come demais. Então o demônio ele vai na primeira coisa que Jesus sente fome, ou seja, é aquilo que entra na boca, que a gente deve tomar muito, mas muito cuidado. Você já reparou? Eu vou dizer 90%, mas talvez até seja mais, das doenças, dos nossos problemas de saúde, entra em nós justamente por aquilo que a gente come. É aquilo que você vai colocando na boca, que você come demais às vezes. Aí você vai fazer uma consulta médica, o médico fala, você tem que parar de comer isso, aquilo. E é só o que a gente mais gosta. Porque a maioria das enfermidades que nós desenvolvemos é por aquilo que a gente come. É por aquilo que a gente coloca para dentro. Toma cuidado. Segunda tentação, que é o que as pessoas também de hoje gostam de fazer. O demônio leva Jesus até o alto do templo em Jerusalém, que era um templo muito suntuoso, e fala, joga-te daqui para baixo, Deus dará ordem aos seus anjos para te pegar, para te amparar, não vai acontecer nada. Ou seja, a segunda tentação que muitas pessoas de hoje fazem é a presunção, é dizer assim, em Deus eu posso tudo, Deus sempre perdoa, Deus me ama, então eu posso fazer tudo. Não, Deus é misericordioso, eu posso brincar com Deus. Não, Deus vai fazer isso por mim, vai fazer aquilo por você. Toma cuidado com essa falsa ilusão de Deus na sua vida. Tem muita gente que se perde por uma falsa compreensão daquilo que Deus realmente é. Deus não é uma babá que fica, que fica à sua disposição para fazer o que você quer, na hora que quer, do jeito que quer, onde você pode brincar com Deus. E a terceira tentação é aquilo que as pessoas no mundo de hoje mais buscam. O demônio leva Jesus até o mais alto mar e mostra todos os reinos do mundo. Olha o que o demônio fala. Se te prostrar, se te ajoelhar diante de mim, todos os reinos serão teus. É só ajoelhar, é só isso. Ou seja, o que o demônio ofereceu para Jesus? Fama. O demônio ofereceu para Jesus poder, influência. É o que as pessoas do mundo de hoje mais buscam. As pessoas hoje elas querem ser vistas, querem ser reconhecidas. Hoje
com o advento da internet, todo mundo quer ser famoso. Falei para vocês esses dias aqui uma coisa e torno a repetir. Perguntei para um menino na casa que eu fui almoçar, o que você vai ser quando crescer? E eu, na doce ilusão que o menino dissesse que queria ser padre, né? Doce ilusão, né? O menino dizia que era meu fã, que gostava muito de mim. O que você vai ser quando você crescer? Influência digital. Meu pai do céu, o que é isso, menino? Eu vou fazer vídeo com a internet, não sei o que. Infelizmente, as pessoas hoje querem aplausos, querem ser reconhecidas, querem ser famosas a todo e qualquer custo. Foi isso que o demônio ofereceu para Jesus. Gente, tomemos cuidado, vigiemos, porque nós todos já fomos, estamos sendo e ainda vamos ser, seremos tentados. Mas digo para vocês, nós nunca seremos tentados acima das nossas forças. Nunca. Isso diz para nós a carta de São Paulo aos Coríntios, né? Ele diz que nós nunca seremos tentados acima de nossas forças. Até anotei, 1 Coríntios 10, 3, diz assim, vocês não foram tentados além do que podiam suportar, porque Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados acima das forças que vocês têm, mas junto com as tentações, Ele dará a vocês o meio de sair delas e a força para suportá-las. 1 Coríntios 10, 3. Pensemos nessas coisas, peçamos a Deus a graça de ter força. Disse para vocês e torno a repetir, tem uma frase muito forte, muito bonita que diz, né? O pecado promete tudo, não te dá nada e rouba tudo o que você tem. Toma cuidado, seja consciente, fica firme, sai de perto das coisas que te levam a pecar, que te levam a ser pior. Não seja como outras pessoas que se entregam facilmente. Lute, peça a Deus a graça de superar toda a situação de tentação. A tentação é igual um telefone. Estou vendo alguns telefones aí na mão de vocês, né? Não tem problema o telefone chamar. Às vezes ele vai chamar, ele vai gritar, ele vai estar ali fazendo barulho. Qual que é o problema? Qual que é o problema do telefone chamar? Atender, né? Igual esses dias lá na Cristo Redentor, na minha paróquia lá, estou celebrando a missa, eu estou sentado aqui falando e estou pregando lá no Instagram, que não deixa eu mentir, feio, mas só um pouquinho, né? Aí eu estou lá pregando, de repente o telefone de um velho lá do outro lado, lá no meio da igreja, e gritava, e eu pensei, não gente, o que é isso? Não pode, não sei o que, e o povo estava cantando, aí eu acho que o velho pensou que se ele atendesse não tinha problema, mas ele atendeu e começou a falar mais alto ainda. Só que eu não sabia, depois eu fiquei sabendo, a ligação dele era uma ligação de vídeo, né? Ele atende, aí a conversa era eu estou aqui na missa do Padre Rafael, que bom que você ligou, olha lá o padre, mostrava assim, meu Deus do céu, eu não estou entendendo mais nada. Você sabe quando acontece essas coisas que você não tem nem reação, não está entendendo? Eu fico pensando que ele vai que eu vou na tentação, que eu vou no pecado, olha, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com
as tentações. E aí, para encerrar, Jesus nos dá hoje, amados, uma grande ferramenta para que nós possamos vencer as tentações. Porque nós seremos tentados. E naquele momento que você estiver mais fragilizado, mas Jesus nos dá umas dicas fabulosas. Vocês viram que toda tentação que o demônio, transforma essas pedras em pães. Jesus sempre citou a palavra de Deus para não cair na tentação. Sempre. Levou Jesus ao alto do templo, Jesus citou também. Levou Jesus ao alto do mundo, ele citou também. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma grande ferramenta, um grande instrumento para que você, para que eu, para que nós não possamos cair nas tentações. Então eu digo para você, se você não conhece a palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus, você tem tudo para cair e fundo no pecado. Leia a palavra, medite a palavra do Senhor. Ali você vai encontrar força, você vai criando intimidade com Deus, porque tudo isso que você está vivendo hoje está na palavra de Deus. Tudo que você já viveu, lá tem uma resposta, e tudo que você ainda vai viver, você encontra amparo, você encontra resposta na palavra de Deus. Tudo, 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 você pode olhar e falar: aqui está a minha fortaleza. Palavra de Deus, oração, é isso que falta para a gente vencer muitas tentações. Mateus 26, 41, Jesus diz: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para a gente não cair em tentação, a gente tem que vigiar e orar. O espírito está pronto, a carne é fraca, mas tem muitas vezes que nós vamos ter que sair correndo da tentação. E isso não é sinal de fraqueza, é fortaleza. Porque quando eu percebo que o inimigo é muito mais forte do que eu, que ele pode me dominar, que ele pode me levar ao pecado, que ele pode me levar ao inferno, eu tenho que correr. Eu tenho que ter sabedoria de saber correr na hora certa e de saber enfrentar na hora que devo. Preste atenção, tome cuidado e peçamos a Deus hoje a graça para não cairmos em tentação. Vamos rezar um pouquinho, abaixa a cabeça, feche os olhos. Nós te pedimos, Deus, hoje, ao iniciarmos esse primeiro domingo da Quaresma, ao iniciarmos essa semana, eu te peço sobre esses vossos filhos e filhas que aqui estão. Abençoe a vida deles, para que eles possam ser firmes e fortes naquilo que eles estão sendo tentados. E aqui, de um modo especial, eu quero rezar por muitas pessoas que se deixam levar pelas tentações carnais do sexto mandamento contra a castidade. Ajuda-nos a sermos como José do Egito, se possível, naquele exato momento fugir. Ajuda-nos a sermos como ele. Ajuda-nos a sermos como Jesus, que diante de todas as tentações, ele sempre falava da palavra, sempre citava. Ajuda-nos a sermos conhecedores da tua palavra, Senhor, para não cairmos nas tentações que muitas vezes são bem mais fortes do que nós. E é isso, amado irmão, é isso, amada irmã, que nós vamos pedir para Deus. A graça de sermos fortalecidos
de lutar e de ir até o fim e vencer aquilo que muitas vezes é muito mais forte do que nós. Eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado, minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei e eu sou o servo. Ele é o sol e eu sou o reflexo. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o pão dos fortes, tenho fome dele. Ele é o alimento dos santos. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. É justamente isso que nós pedimos para Deus nesta manhã. A graça de sermos bons para os outros, assim como Deus é bom para nós. Obrigado, Deus, por esta manhã, pela Tua palavra. Obrigado pela nossa vida, mesmo nas nossas dificuldades. Nós te amamos, Deus. Te glorificamos verdadeiramente. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom poder escutar a Tua palavra que nos dá força, ânimo, coragem para ficarmos firmes, fortes diante de todas as tentações. Eu te peço, Jesus, pelas pessoas que sempre têm caído nos mesmos pecados, e isso é como um espinho na sua carne. Força, filho, força, filha. Deus é bom para você. Deus está contigo. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai para mim. Deus é
tua filha, quero ser um movido por Ele. Amém? E nós vemos em Deus a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força de lutar contra todo o pecado, contra